Fala, galera! Como é que vocês estão? A voz ainda tá meio falhando, mas isso não vai me impedir de falar do nosso Corinthians, porque mesmo em semana de data FIFA, quando o elenco ganha aquela folga merecida, o timão não sai das manchetes. E hoje tem muito pra gente conversar. Mais uma lesão, mais uma dor de cabeça pro Dorival Júnior e, pra variar, uma situação que pode mudar completamente o planejamento do time pro restante da temporada. Ao mesmo tempo, tem boas notícias, como a recuperação do Rodrigo Garro, o crescimento absurdo do Breno Bidon e a volta de alguns nomes importantes que podem fazer diferença nessa reta final. Então, chega mais, porque o papo vai render. Vamos começar pela lesão que tirou o sono de muita gente no fim de semana. O Vitinho, que vinha ganhando espaço, finalmente mostrando um bom desempenho, acabou deixando o campo machucado contra o Mirassol. Jogou pouco mais de 10 minutos, deu assistência para o gol do Yuri Alberto, e logo depois, numa arrancada pela esquerda, sentiu o joelho e precisou ser substituído. A cena assustou, ele caiu, botou a mão no joelho, pediu para sair e foi retirado de maca. O semblante dele dizia tudo. Dava para ver a dor e a frustração. E, pelo jeito que foi o lance, todo mundo já imaginava que poderia ser algo sério. A primeira impressão era de que se tratava de uma lesão grave no joelho, algo que poderia até tirá-lo do restante da temporada. E o exame confirmou uma lesão no menisco medial do joelho direito. O clube comunicou oficialmente no domingo e informou que ele vai precisar de cirurgia. O tempo de recuperação pode variar entre 4 e 8 semanas, dependendo da resposta ao tratamento. Só que, com o calendário apertado, pode ser que ele nem volte a tempo de jogar pelo Brasileiro. Se for uma recuperação mais lenta, talvez só em novembro ou até dezembro. E a essa altura, o campeonato já pode ter acabado. É uma pena, porque o Vitinho vinha sendo uma das boas surpresas recentes. Ele chegou em agosto, vindo do futebol árabe, ainda buscando espaço, e quando começou a engrenar, vem essa infelicidade. Contra o Mirassol, ele finalmente conseguiu mostrar o que tem de melhor: velocidade, drible curto e ousadia. Deu uma bela assistência, o que já mostrava evolução, mas logo em seguida o destino pregou essa peça. Agora o Timão perde mais uma peça ofensiva no momento em que o elenco ainda tenta se ajustar com tantos desfalques. Mesmo com o problema, o Corinthians venceu o Mirassol por 3-0. Um resultado que, convenhamos, foi melhor do que o desempenho. O adversário teve mais posse de bola, criou mais chances, finalizou mais, mas o Timão foi eficiente, aproveitou bem as oportunidades e conseguiu um placar elástico, o que é raro nesse campeonato. E o mais importante, voltou a vencer em casa, algo que vinha pesando demais na tabela. Ainda assim, a rodada não foi das melhores. Outros resultados empurraram o time para a 12ª colocação, mas o alívio veio com os 3 pontos e um pouco mais de tranquilidade pro Dorival trabalhar. E falando em boas notícias, o Memphis Depay está de volta. Pois é, depois de um período longo de recuperação, o atacante finalmente retornou aos gramados. Muita gente até achou estranho o timing, porque ele ficou fora por semanas e voltou justamente no jogo antes da data FIFA. A dúvida era se ele estava se poupando para a seleção da Holanda. Mas, segundo o que foi explicado pela comissão técnica, não é bem assim. O departamento físico do Corinthians entrou em contato direto com a seleção holandesa para alinhar o controle de carga, garantir que ele não seja sobrecarregado e evitar um novo problema muscular. É importante entender isso, porque o Memphis é peça fundamental. Ele é aquele jogador que muda o nível da equipe. Mesmo jogando poucos minutos, deu para perceber que ele tem outra presença ofensiva, outro ritmo. Perdeu um gol que normalmente não perderia, mas é natural para quem ainda busca ritmo. Com ele em forma, o Corinthians ganha uma referência técnica lá na frente. É o tipo de cara que pode decidir jogos grandes, especialmente se estiver com confiança. Outro que começa a dar sinal de recuperação é o Yuri Alberto. Depois de oscilar bastante e lidar com problemas físicos, ele voltou a marcar e mostrar vontade. Quando ele e o Memphis jogam juntos, a dinâmica ofensiva muda completamente. O time ganha profundidade, movimentação e poder de finalização. E com o Garro voltando, esse setor ofensivo começa a tomar forma novamente.
E é justamente do Garro que a gente precisa falar. O argentino tá perto de retornar. Segundo Lucas Silvestre, auxiliar do Dorival, ele deve começar a fase de transição nos próximos dias, deixando o departamento médico para trabalhar junto com o elenco. A expectativa é que ele esteja disponível para o clássico contra o Santos, talvez entrando no segundo tempo para ganhar ritmo. O mais importante agora é ter paciência. O Garro é essencial, é titular incontestável, mas voltar antes da hora pode custar caro. E enquanto o Garro se recupera, o Breno Bidon vem dando conta do recado. Que crescimento desse garoto! Ele assumiu a função de meia armador e vem jogando com personalidade. É aquele jogador que faz o time respirar, que dá o ritmo e distribui o jogo. Ainda falta arriscar mais nos chutes de média distância, algo que todo mundo cobra, mas a evolução dele é nítida. O entendimento tático, a leitura de jogo, a calma para tomar decisões, tudo isso mostra maturidade. E o mais legal é que ele está se adaptando muito bem nessa função. Antes, jogava mais recuado, como segundo volante, e às vezes ficava preso na marcação. Agora, jogando mais solto, ele pode usar sua visão de jogo para criar chances e conectar os atacantes. O próprio Lucas Silvestre comentou que, se ele continuar nesse nível, pode até brigar por espaço na seleção. E olha, não é exagero, não. O Bidon tem tudo para ser um dos grandes meio-campistas do futebol brasileiro nos próximos anos. Ele tem técnica, inteligência e uma capacidade impressionante de entender o jogo. E o mais interessante é que ele e o Garro podem sim jogar juntos, como já fizeram em algumas partidas. Um complementa o outro. O Garro é mais incisivo, mais finalizador, enquanto o Bidon pensa o jogo, cadência e organiza. Essa evolução dos jovens, aliás, é um dos pontos positivos do trabalho do Dorival. Ele tem dado oportunidades e confiança para a garotada, e isso tem rendido frutos. O André, por exemplo, marcou o primeiro gol dele como profissional e vem mostrando personalidade. Foi dele o desarme que iniciou a jogada do terceiro gol contra o Mirassol, e ainda apareceu na área para concluir. É esse tipo de jogador que o torcedor quer ver, jovem, intenso, com vontade e entrega. Outro destaque é o Guinegão, que vem conquistando espaço, além do Kaique, que apesar de jogar pouco, tem mostrado potencial. Esses garotos representam uma nova geração que está chegando com força, e o mais importante, estão sendo bem orientados. O ambiente no elenco é positivo, e a comissão técnica parece ter encontrado um equilíbrio entre os experientes e a base. Claro que nem tudo são flores. O time ainda comete falhas, principalmente na parte defensiva, e a irregularidade segue sendo o maior desafio. Mas é inegável que há sinais de melhora. O Corinthians, mesmo com todas as lesões, vem mostrando mais compactação, mais intensidade e uma postura diferente. Contra o Sport, por exemplo, o desempenho foi péssimo, o time parecia apático. Agora, a atitude mudou. Ainda não é o ideal, mas o torcedor já consegue enxergar evolução. O momento agora é de aproveitar essa pausa da data FIFA para recuperar todo mundo. O Memphis, o Yuri e o Garro voltando em boas condições já mudam o patamar do time. O Carrilho ainda deve demorar um pouco, mas pode ser importante na reta final da Copa do Brasil. E é nisso que o Corinthians precisa focar, ter todos os titulares disponíveis nas fases decisivas. Se o time estiver completo, o confronto com o Cruzeiro promete ser equilibrado. Muita gente coloca o Cruzeiro como favorito pelo elenco, mas o Corinthians, com força máxima, tem condições de competir em alto nível. E o que faz diferença nesses momentos é justamente ter jogadores decisivos, como Memphis, Garro e Yuri. Com eles em campo, o Timão vira outro time. Essa mistura de juventude e experiência pode ser o caminho. O Dorival e sua comissão merecem crédito por isso. Quando os problemas começaram, as lesões se acumularam e o elenco parecia esgotado, eles buscaram soluções dentro de casa. Apostaram nos garotos e colheram resultados. Agora é seguir nesse ritmo, manter o foco e continuar evoluindo. E já que a gente está falando em confiança, o torcedor do Corinthians tem todo motivo para começar a acreditar novamente nesse time. É claro que ainda tem muito o que ajustar, mas dá para sentir uma mudança de ambiente, sabe?
O clima nos treinos, o jeito como os jogadores estão se comportando, até a postura em campo mostra um grupo mais concentrado, mais comprometido. Essa pausa da data FIFA veio na hora certa. Não apenas para recuperar quem está no departamento médico, mas também para reorganizar o psicológico de quem vem de uma sequência intensa de jogos. O elenco estava pedindo um respiro, e agora o Dorival e sua comissão têm a chance de trabalhar com calma, acertar detalhes e preparar o time para o que vem pela frente. E não dá para negar que o Dorival tem feito um trabalho inteligente. Ele entendeu o momento, soube identificar onde o time mais precisava evoluir e conseguiu extrair o máximo de quem estava disponível. Mesmo com todos os problemas, o Corinthians não se perdeu. E isso tem muito a ver com a forma como o treinador lida com o grupo. Ele é um cara que conhece bem o ambiente do futebol, sabe lidar com vaidades, com jovens promessas e com veteranos ao mesmo tempo. Essa experiência é o que tem mantido o time equilibrado, mesmo quando a fase não ajuda. O caso do Breno Bidon é o melhor exemplo disso. Quando o Garro se machucou, muita gente achou que o meio-campo do Corinthians ia desmoronar, que o time ia perder totalmente o poder de criação. E o que aconteceu? O garoto assumiu a responsabilidade e mostrou que pode ser protagonista. O Bidon amadureceu rápido. Ele deixou de ser apenas uma promessa e virou uma peça fundamental no esquema. O mais impressionante é que ele parece jogar com naturalidade, sem sentir o peso da camisa. Ele pega a bola, ergue a cabeça e já sabe o que vai fazer. E o torcedor gosta disso, desse jogador que pensa rápido, que faz o jogo fluir. E o Garro, mesmo fora, tem sido importante. Ele é daqueles caras que contagiam o grupo, que estão sempre por perto, conversando com os companheiros, incentivando, participando. Isso mostra o quanto o elenco está unido. E quando ele voltar, vai encontrar um time mais encaixado, com mais opções e com uma base fortalecida. O ideal é não ter pressa, como o próprio Dorival vem repetindo. O argentino é diferenciado, mas precisa voltar com segurança. Falando em volta, o Memphis é outro que pode mudar completamente o patamar da equipe. O cara é craque, isso ninguém discute. Só que ele precisa estar inteiro, porque não adianta nada ter talento se o corpo não acompanha. O controle de carga que o Corinthians combinou com a seleção holandesa é essencial. Ninguém quer reviver aquele pesadelo de jogador que volta da data FIFA machucado. O Memphis saudável é aquele tipo de reforço que parece contratação nova. Ele é o diferencial que decide jogos grandes. E o time sente falta de um jogador assim, de alguém que imponha respeito no ataque, que chame a responsabilidade, que faça o adversário se preocupar. E é nessa linha que entra o Yuri Alberto, outro nome que parece estar reencontrando bom futebol. Depois de tantas críticas, ele finalmente reencontrou o caminho dos gols e isso devolve confiança. Quando o atacante está em boa fase, o time cresce junto. Ele é aquele centroavante que briga, que incomoda a defesa, que abre espaço para os companheiros. E agora, com o Memphis voltando, os dois podem formar uma dupla que o torcedor tanto espera. A química entre eles pode ser o grande trunfo do Corinthians para essa reta final. Mas o que mais anima o torcedor é ver a base sendo aproveitada. O André, o Guinegão, o Kaique e tantos outros meninos estão provando que o futuro do clube passa por eles. O gol do André contra o Mirassol é a síntese dessa nova geração, intensidade, coragem e fome de bola. Ele começou a jogada, desarmou o adversário e apareceu na área para concluir. Isso é leitura de jogo, é vontade, é aquilo que o torcedor identifica de longe. O Corinthians precisa de mais jogadores assim, com atitude e entrega. E o mérito disso vai muito para a comissão técnica. O Dorival e seus auxiliares estão sabendo usar a base sem queimar etapas. Eles colocam os garotos no momento certo, com responsabilidade, sem sobrecarregar. E o resultado tá aí. O time ganhou opções, ganhou fôlego e até um novo estilo de jogo. Não é mais aquele Corinthians travado, previsível. Hoje o time tenta propor, alterna jogadas, varia ritmo. Ainda erra, é claro, mas já mostra outra cara. E tudo isso acontece num momento importante. A semifinal da Copa do Brasil se aproxima e o Corinthians precisa estar no seu auge. O adversário é forte, o Cruzeiro vem jogando bem,
mas se o Timão conseguir reunir todo mundo, dá para encarar de igual para igual. A diferença vai estar na mentalidade. Se o time entrar com a concentração que teve contra o São Paulo ou o Grêmio, tem chance. Mas se repetir as falhas de jogos como contra o Sport, complica. A constância é o que separa o Corinthians de algo maior nessa temporada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Corinthians, que vinha atravessando momentos de altos e baixos nesta temporada, acaba de ser surpreendido por uma notícia que promete mexer com o mercado da bola. Yuri Alberto anunciou sua saída do clube. A notícia caiu como uma bomba nos bastidores alvinegros e já começou a gerar uma série de especulações sobre o destino do atacante, que vinha se destacando com gols importantes e presença constante no ataque. Fontes próximas ao jogador e à diretoria indicam que a decisão não teria sido motivada apenas por questões financeiras, mas também por um desejo de buscar novos desafios e oportunidades em clubes com projetos mais agressivos ou até mesmo no exterior. Entre os corredores da Neoquímica Arena, a conversa é de que a saída de Yuri Alberto abre espaço para que o Corinthians pense em reforços pontuais, mas também acende uma luz de alerta sobre a necessidade de reorganizar o setor ofensivo. Alguns torcedores já começaram a apontar possíveis substitutos, enquanto outros questionam se a diretoria terá fôlego para segurar o time competitivo que vinha sendo formado. A movimentação de bastidores não para. Empresários e olheiros de clubes brasileiros e estrangeiros estariam atentos à situação do jogador, e rumores indicam que propostas já teriam sido avaliadas discretamente. Enquanto a torcida vive entre a surpresa e a expectativa, o clima nos treinos do Corinthians também muda. Jogadores comentam entre si que a saída de Yuri Alberto não é apenas a perda de um atacante, mas de um jogador que sabia dialogar com a equipe dentro de campo, criar jogadas e finalizar com precisão. Nos próximos dias, a imprensa esportiva promete acompanhar de perto qualquer movimentação, com especulações sobre o futuro do atacante tomando conta das redes sociais e rodas de conversa esportivas. Alguns apontam para uma possível transferência internacional, enquanto outros acreditam que um clube rival do Brasileirão pode tentar a contratação para reforçar seu ataque de forma imediata. O burburinho cresce, e a diretoria do Corinthians ainda não se pronunciou oficialmente sobre a saída de Yuri Alberto, mas nos bastidores há quem diga que a decisão do atacante já estava sendo amadurecida há semanas. Agora, resta a torcida acompanhar os próximos capítulos dessa novela, torcendo para que o Corinthians consiga encontrar rapidamente um substituto à altura e que Yuri Alberto siga brilhando, seja em solo nacional ou em algum destino fora do país, alimentando ainda mais os rumores e especulações que cercam o futebol brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!